também se preocupa com seu coração. Glória a Deus. E faz tudo para te ver sofrer, vem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou, vem te lembrar. Se alguma vez Jesus te abandonou, vem te lembrar. Quantas vezes Ele já te levantou. Amém. Agora, o povo de Deus é um povo alegre, é um povo vivo, é um povo eufórico. E a gente tem que agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Queridos, nós vamos ler o texto de Gênesis 18. Nós vamos aprender hoje 4 verdades a respeito do nosso Deus através da vida do Abraão. 4 coisas aqui que eu separei para os irmãos para estarmos trabalhando nessa noite. Amém. Vamos agora, meus amados, entrar na mensagem de hoje. Peço que os irmãos que ouviram todos esses avisos, que viram o vídeo, que guardem tudo que foi falado no seu coração. Guarde tudo que você viu e tudo que você ouviu. Deixe bem guardadinho. Não deixe passar por um ouvido e sair pelo outro. Você verdadeiramente guarde tudo isso que foi falado aqui. Amados, Gênesis capítulo 18. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. Todos já acharam? Gênesis 18, 1 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Maré, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis que 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu à porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se à terra e disse: Meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te para que não passeis de teu servo. Traga-se agora um pouco de água e lavai-vos os vossos pés e recostai-vos debaixo desta árvore. E trazei um bocado de pão para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegaste até o vosso servo. E disseram-lhe: assim faze como tens dito. E Abraão apressou-se em ir
ter com Sara a tenda, e disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu ao moço, que se apressou em prepará-la, preparando, e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé junto a eles debaixo da árvore, e comeram. E disse-lhe: onde está Sara, tua mulher? E ele disse: ei-la ali está na tenda. E disse: certamente tornarei a ti por este tempo da vida. E eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda, que estava atrás dele. E era Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite, depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara? Dizendo: na verdade, gerarei eu ainda, havendo envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Curva sua cabeça, feche seus olhos, não feche sua Bíblia. Senhor, muito obrigado por ter nos conduzido até aqui nessa noite, para estarmos apresentando o nosso culto racional a Ti, Pai. Que o Teu nome continue crescendo dentro do coração de cada servo. Que essa chama do Evangelho, essa chama de missões, essa sede por estar cada vez mais cumprindo, Pai, o ID ao qual o Senhor tanto nos falou, que ela esteja sempre acesa no coração dos teus servos. Que o teu nome cresça, o nosso nome diminua. Continua aplicando a tua palavra que já foi cantada, já foi lida e agora será pregada, Pai, nos nossos corações. Abençoa todos os presentes nesse local, Pai. E assim também aqueles que estão assistindo através desse equipamento de mídia. E também aqueles que ainda irão assistir, Pai. Obrigado, Pai, pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido, Pai. Obrigado pela restauração da saúde da tua serva Ivete, do teu servo Antônio e de todos outros, Pai, que têm se curado, Pai, de várias enfermidades ao qual tem sido acometido. E que cada vez mais o Senhor esteja guardando, Pai, aqueles que estão enfermos, e o Senhor esteja restaurando, Pai, a saúde de cada um deles. E que eles possam, assim que estiverem bem, dizer que grandes coisas fez, faz e ainda fará o Senhor no meio do teu povo. Muito obrigado, Pai, que o Senhor fale o que o Senhor quer através desse servo. E que todos nós estejamos com o coração humilde e quebrantado para ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, nesse texto nós temos 4 tópicos, nós temos 4 verdades a respeito do nosso Deus. O Deus ao qual nós estamos aqui professando a fé nele. O Deus ao qual nós nos levantamos todos os dias e cremos que é ele que faz todas as coisas, um céu azul, um sol brilhante. Estamos aí com um calor bem grande, né? Quem faz todas essas coisas é o nosso Deus. E nós vamos aprender aqui 4 coisas a respeito desse Deus na vida de Abraão. A primeira coisa está no versículo 1 e 2, que diz o seguinte: depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Maré, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia, e levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele, e vendo, correu à porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se em terra. Meus amados, a primeira verdade que nós vemos aqui a respeito do nosso Deus, que ele está nos passando, é que Deus aparece nas nossas vidas o tempo todo. E aí você pode perguntar: como assim? Deus, ele apareceu para você essa semana. Deus, ele apareceu para você hoje. Só que às vezes nós não estamos percebendo
que Deus está do nosso lado. Às vezes nós não estamos percebendo que Deus está aparecendo para cada um de nós. E aí você pode pensar assim, mas Deus, como assim Deus apareceu? Deus desceu assim, eu vi Deus. Meus amados, para o servo do Senhor chamado Moisés, Deus apareceu através de quê? Uma sarça ardente, né? Para o povo que estava lá no deserto, Deus era uma nuvem que cobria eles do sol de dia, e de noite ele era uma coluna de fogo. Para Elias, ele era fogo consumidor, aquele que lambeu todo aquele holocausto instantaneamente, ao qual os profetas de Baal tentaram por durante um dia e não conseguiram. E para nós, como Deus se apresentou nessa semana? Deus pode ter se apresentado para você nessa semana simplesmente como esse ar que você respira. Simplesmente com esse ar que tem muitas pessoas nesse momento que não estão conseguindo fazer isso. Encher os pulmões e liberar. Deus apareceu para você, meu irmão. Deus pode ter aparecido para você através de um irmão que chegou, olhou dentro dos seus olhos e perguntou: como é que o irmão está? O irmão está precisando de alguma coisa? O irmão está bem? Meus amados, não espere uma teofania, não espere que Deus rasgue o céu e desça numa nuvem branca para você acreditar que Ele está do seu lado, não. A todo tempo Ele está com você. Nos momentos de mais dificuldade, é aí onde Ele se faz presente. Nos momentos em que mais estamos tristes, é ali onde de fato Ele está. Deus apareceu para Abraão através de 3 homens. Como foi que Ele apareceu hoje para você? Nós devemos estar atentos, porque se estamos passando dia após dia e não estamos vendo Deus, é porque os nossos olhos estão turvos. Precisamos cada vez mais nos aproximar dEle para enxergar quem Ele é. Sabe por quê, meu irmão? Se passar aqui uma pessoa, deixa eu dizer um nome aqui, que os irmãos talvez não saibam. Deixa eu ver. Passou aqui um pastor chamado Paulo Júnior. Olha, não foi Paulo não, é outro Paulo. Os irmãos conhecem? Conhecem? Não, né? Se ele passar por aqui, ninguém vai saber quem é, né? Assim por vezes é o nosso Deus. Nós precisamos conhecê-lo para saber que de fato Ele está ao nosso lado. E nós só vamos conhecer a Deus cada vez mais que nos aproximarmos dEle. Nós só vamos conhecer a Deus quando cada vez mais nós crermos que de fato Ele é poderoso, que de fato é Ele quem rege as nossas vidas, que não somos nós, que não é a pandemia, que não é o governo, é o Senhor que está no controle da sua vida. Creia nisso. Creia nisso, porque isso pode fazer uma grande diferença amanhã, quando a tribulação vier. Isso pode fazer uma grande diferença hoje, enquanto estivermos nessa dificuldade. Nós devemos saber, meus irmãos, que no barco que nós estamos, Jesus está deitado. Ele não está morto, Ele está apenas dormindo. E no momento certo Ele vai acordar. E Ele vai dizer: vento, te acalma, e mar, te aquieta. E você vai caminhar e navegar por águas tranquilas. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Amém. Creia nisso. Creia nisso. Viva isso. Viva, porque nós temos o direito de viver o céu aqui na terra. Basta apenas crermos no nosso Senhor Jesus Cristo, porque saberemos que estamos aqui de passagem e iremos aproveitar, assim como o irmão Tião falou, todos os dias ao qual Deus nos conceder aqui. Então a primeira coisa que nós aprendemos a respeito do nosso Deus é que Ele não está invisível. Ele está do nosso lado, Ele está ao nosso redor, a todo momento, cuidando de cada um de nós. A segunda coisa que nós aprendemos aqui nesse texto, que vai de lá do versículo 3 até o versículo 8, nós aprendemos que Deus, Ele quer receber o seu melhor.
Se nós lermos esse texto do versículo 3 ao versículo 8, nós vamos ver que Abraão, ele se apressou para dar alimento, para dar água, para dar descanso àqueles homens que ali estavam. Ele pegou o melhor novilho que ele tinha e mandou a pessoa tratar para que aquelas pessoas que ali estavam tivessem alimento, elas tivessem descanso para poder estar conduzindo a sua trajetória. Deus, Ele quer o melhor de você. Deus, Ele quer o melhor do seu tempo. Deus, Ele quer o melhor da sua atenção. Deus, Ele quer o melhor dos seus recursos. Deus, Ele quer o que você puder dar de melhor para Ele, não é para você. Nós temos que aprender que devemos honrar o Senhor com todo o nosso coração. Provérbios capítulo 3, verso 9 até o verso 10, diz o Senhor: honre o Senhor de todos os seus recursos e com os primeiros frutos das suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Antes que os irmãos pensem que eu estou falando aqui de recurso financeiro, os irmãos sabem muito bem que eu não trato isso aqui. Eu não falo de oferta, eu não falo de dízimo, porque isso é algo muito fácil. Sabe qual é o dízimo que Deus quer de você? Sabe? É 10% da sua atenção diária. É 10% do seu ouvido diário. É 10% dos seus olhos diários. 10% do seu dia são 2 horas e 40 minutos, ao qual você tem que estar olhando fitamente, fixamente, diretamente para o Senhor. 10% do seu dia são mais 2 horas e 40 minutos, e você tem que estar atento a ouvir a voz do Senhor. 10% do seu dia, Ele quer que você converse com Ele. São 2 horas e 40 minutos conversando com Deus, orando, intercedendo, clamando. Esse dízimo é o real dízimo que Deus quer de você. Sabe por quê? Porque quando fizermos isso, as demais coisas vão ser consequência. Abrir a carteira e tirar um dinheiro e colocar aqui vai ser o de menos, porque você vai estar com seus celeiros cheios, você vai estar com uma alegria transbordante, você vai estar com um espírito regozijado, você vai acreditar que tudo que você tem, tudo que você é e tudo que você vier a ser, não depende de você, depende do Deus Todo-Poderoso. Você vai saber que o pão que Ele vai lhe dar é de cada dia. Então, hoje nós temos, amanhã Ele proverá. Isso é o melhor que Deus quer de você. Sabe por quê, meu irmão? Ele deu o melhor dele para nós. Foi Jesus Cristo. Eu vejo muitas pessoas dizendo que o melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus já veio, meu irmão. Habitou na terra, andou conosco, nos ensinou todas as profundidades, todas as riquezas referentes ao reino de Deus. O melhor de Deus sofreu por você. O melhor de Deus sangrou por você. O melhor de Deus foi cuspido por você. Então Deus, Ele necessita do seu melhor. Nessa noite, nós aprendemos que Deus, Ele está próximo de nós. Ele está ao nosso lado. Ele está a todo momento dizendo: meu servo, meu filho, não temas, eu estou contigo, não te assombre, eu sou teu Deus, eu te sustento pela destra da minha mão. Às vezes, quando nós estamos afundando, Deus nos pega pela mão e nos coloca de novo na superfície das águas. Mas para isso, nós devemos ter o desejo de ir até Ele sobre o mar agitado, assim como Pedro fez. Dê o seu melhor a Deus. Dê o seu tempo a Deus. Dê a sua força a Deus. Dê o seu fôlego a Deus. Porque é tudo dele, meu irmão. Você só está administrando aquilo que Ele concedeu a você. Amém? Queridos, o terceiro ponto que nós vamos trabalhar aqui, a verdade que nós vemos, está contida no versículo 12 até o versículo 14, que diz assim:
Perdão, versículo 10 até o versículo 11, que diz assim: e disse, certamente tornarei a ti por este tempo de vida, e eis que Sara tua mulher terá um filho. E ouviu Sara a porta da tenda que estava atrás dele, e eram Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade, e Sara já havia cessado o costume das mulheres. Meus irmãos, eu vejo aqui a graça e a misericórdia do Senhor atuante nas nossas vidas. O que eu aprendo nesse texto é que mesmo com todas as dificuldades, Deus, Ele nos concede as suas maravilhas. Ele nos concede a sua graça e a sua misericórdia. Mesmo com cada um de nós sendo falho, sendo pecador, não dando a Ele o melhor que nós temos, Ele nos concede aquilo que de melhor Ele tem. Ele nos concede graça, que é um favor imerecido. É aquilo que nós ganhamos sem merecer. É aquilo que Deus nos dá sem mérito algum. Isso foi a nossa salvação. Nós não tínhamos direito a ela e Deus nos concedeu. Mas Deus também nos concede misericórdia, meu irmão, que é não nos dar tudo aquilo que nós merecemos. E aquilo que nós merecemos é juízo. Aquilo que nós merecemos é tribulação, mas Deus não nos concede. Isso é a misericórdia do Senhor. E a misericórdia do Senhor, meus amados, ela é de eternidade a eternidade. A misericórdia do Senhor, ela está tão alta como a terra está distante dos céus. Assim é a misericórdia de Deus para cada um de nós. Assim é a graça de Deus que nos atinge. Nós precisamos, meus irmãos, cada vez mais agradecer por tudo que Deus nos concede. Se nós começássemos a agradecer do começo do nosso dia, nós terminaríamos o dia e não daria para agradecer tudo que Ele fez por cada um de nós. Tudo que Ele fez por cada um das nossas famílias. Meus irmãos, Abraão, ele esperou 25 anos para a bênção dele chegar. Quando Deus apareceu a Abraão na terra de Ur, disse: sai da tua terra, da tua parentela, vai para um lugar para que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Abraão tinha 75 anos. Abraão aqui estava com quase 100. Meus irmãos, para Deus, nada é impossível. Para Deus, qualquer dificuldade, ela pode ser resolvida. Mas às vezes, essa dificuldade ela pode ser resolvida em 10 minutos. Ela pode ser resolvida em 1 hora. Ela pode ser resolvida em 1 semana. Mas também pode ser resolvida em 1 mês. Ela pode ser resolvida em 1 ano. Mas também ela pode ser resolvida em 10 anos. O que cabe a mim e você é esperar. E esperar com paciência. Em quem? No Senhor. É isso que nós devemos fazer. Sara, ela estava preocupada. Ela disse: como eu, já sendo velha, já não tenho mais nada aqui dentro da minha barriga, meu útero já está ressecado, o meu ovário já está praticamente sem utilidade, eu já não tenho mais como sustentar um bebê no meu ventre, o meu marido também já está velho. Como é que isso vai acontecer? Talvez você pode ter se perguntado isso hoje. Eu já olhei para todos os lados, Senhor, e não tem como, não tem jeito, não tem solução. Mas Deus está dizendo a você que tem jeito, tem solução, porque Ele é Deus. Ele é Deus Todo-Poderoso. E no versículo 12 ao 14, diz o seguinte: assim, pois, riu Sara consigo, dizendo: terei ainda deleite, depois de haver envelhecido, sendo também meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido?
haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Meus amados, nós aprendemos aqui que Deus, Ele aparece para nós todos os dias, todos os momentos, todas as horas, todos os segundos. Ele está ao seu lado, Ele está lhe protegendo, Ele está lhe guiando, Ele está cada vez mais acampando os seus anjos ao seu redor. Nós aprendemos que devemos entregar o nosso melhor a Deus. Assim também, nós devemos crer que em meio às dificuldades, em meio aos problemas, Deus nos concede a sua graça e a sua misericórdia. E nessa noite, você tem que acreditar de fato e não duvidar do Deus que você serve. Não duvide do Deus que você serve. Essa é a quarta informação, é a quarta verdade a respeito de Deus. Porque Deus, Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu algo para você, Ele vai cumprir no tempo certo, na hora certa. Sabe por quê, meu irmão? Esse Deus que é todo poderoso, Ele fez com que quase 2 milhões de pessoas passassem a pés enxutos na travessia do Mar Vermelho. Esse Deus é poderoso, sim ou não? Esse Deus é poderoso, sim ou não? Ele pode resolver o seu problema, sim ou não? Creia nisso, meu irmão. Guarde isso no seu coração. Guarde essa palavra no seu coração para cada vez menos você pecar contra o Senhor. Cada vez menos em momentos de aflições nós dizemos: até quando eu vou passar por isso? Quando o Senhor vai se levantar? Creia que Ele vai se levantar. Sabe por quê? Ele é o Deus que fez com que uma muralha que tinha 4 quilômetros de extensão, 12 metros de altura e 8,5 metros de largura, viesse abaixo, apenas com os seus servos, obedecendo aquilo que Ele tinha mandado. Assim foram as muralhas de Jericó. Você já imaginou uma muralha com quase a largura dessa igreja? Com a distância de 4 quilômetros de comprimento e com a altura de 12 metros? Ela via abaixo. Esse é o Deus ao qual você serve. Esse é o Deus que diz que você não deve duvidar. Ele é o Deus que livrou 3 homens de uma fornalha que estava tão quente, mas tão quente, que as pessoas que jogaram aqueles 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, dentro da fornalha ardente, morreram juntos. Alguns estudiosos afirmam que aquele fogo que estava ali dentro daquela fornalha estava entre 1.500 a 2.000 graus de temperatura. Um detalhe é que o ferro, ele derrete a 1.400 graus. Será que estava quente? Será que estava difícil? Será que estava complicado? Deus livrou eles de lá. Sabe por quê? Porque eles obedeceram ao Senhor. Porque eles não duvidaram. Porque quando Nabucodonosor chegou e disse que eles deveriam se curvar, ele disse: nós não nos curvaremos. E Deus vai nos livrar da fornalha ardente. Esse, meu irmão, é o Deus ao qual você serve. Esse mesmo Deus livrou um homem chamado Daniel de um buraco com muitos leões. Eu acho que leão só sabe fazer uma coisa: é rugir e morder. Mas só que ele nem rugiu e nem mordeu. Nesse dia, o leão dormiu. Por quê? Porque Daniel estava com Deus Todo-Poderoso ao lado dele. Porque Daniel, ele cria no Deus ao qual todos os dias ele orava ao Senhor. Porque de fato ele sabia que aquilo que ele estava fazendo era um agradecimento por tudo que o Senhor já tinha concedido a ele. Então, queridos, esse Deus que você serve é aquele que aparece para você todos os dias, todas as semanas. Ele quer receber o melhor da sua vida. Se você já faz, continue a fazer. Se você ainda não faz, a partir de agora, faça. Dê o seu melhor ao Senhor Deus, ao Senhor Jesus Cristo, porque Ele deu tudo o que tinha a você. O nosso Deus é aquele que não guarda
as nossas transgressões e nos cobre de graça e de misericórdia, sendo ainda falhos. Esse Deus Todo-Poderoso, Ele lança no mar do esquecimento todas as suas iniquidades, todas as suas transgressões. Mas Ele pede que cada vez mais você siga no caminho dEle. Ele pede cada vez mais que você obedeça tudo o que Ele tem lhe dito. E Ele foi e sempre será o Deus Todo-Poderoso. Então não duvide dEle. Creia que os céus e a terra passarão, mas a minha palavra jamais passará. Marcos, capítulo 13, versículo 31. Queridos, nessa noite, Deus falou a você tudo o que Ele desejava hoje. Ele quer que essas palavras, elas fiquem guardadas no seu entendimento. Ele quer que cada dia mais você pratique tudo aquilo que você escuta domingo após domingo neste lugar. Então que você de fato creia que Deus é poderoso e Ele quer ter um relacionamento íntimo e pessoal com você. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Deus, obrigado, Pai. Obrigado por esse momento maravilhoso na Tua presença. Obrigado por o Senhor ter falado conosco através dos Teus louvores, através, Pai, das Tuas leituras e através da pregação, Pai. Pregação que não veio de mim, e sim de Ti, Pai. E eu tenho certeza que foi cravada no coração de cada um dos Teus servos. Que eles lembrem que o Senhor está perto de cada um deles. Que o Senhor, que é o melhor de cada um deles. Que a Tua graça e a Tua misericórdia está sempre perto deles. E que nunca eles venham a duvidar desse Deus ao qual nós servimos, e que todos os dias nós venhamos a louvá-lo e engrandecer o Teu nome. Não importa as circunstâncias, apenas devemos Te adorar, Pai. Nos dá uma semana abençoada em Tua presença. Nos leva para casa em paz, da mesma forma que o Senhor nos trouxe. E que no próximo domingo nós estejamos aqui para apresentar o nosso culto a Ti, Pai. Que ele suba até as Tuas narinas, até o trono da Tua graça, Pai. Muito obrigado pela vida de cada um dos Teus servos. Em nome de Jesus. Amém.